Olá, queridos. Mais uma vez vamos bater um papo, vamos conversar um pouquinho sobre como nós estamos hoje, né? Como é que você está nesse momento? Como é que você está vivendo? A nossa vida mudou muito, não é? Passamos por grandes transformações. Muita gente, né, achou que não ia conseguir superar e superou, mas muita gente também ainda está numa situação bastante delicada, difícil. Mas o que eu vejo assim de bom é que as pessoas do bem se tornaram melhores ainda. Hoje você vê pessoas solidárias, estendendo a mão para os mais necessitados, não é? Reconhecendo a sua família, amando mais, valorizando, né? As pessoas que estão mais próximas, os amigos, não é? Passou-se muito tempo sem a gente poder dar um abraço nas pessoas que a gente ama e a gente sente saudade, não é? E aí a gente começa a pensar, quando que tudo isso vai voltar ao normal? Ao normal nunca mais, eu acho que nunca mais seremos iguais. Mas nós estamos passando por transformação e essas transformações são necessárias, nós precisamos nos harmonizar, nós precisamos entender o outro, amar o outro, né? Como diz a palavra mesmo, né? Amai a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a ti mesmo. E eu acho que algumas pessoas, ou pelo menos uma grande maioria, hoje já começa a pensar diferente. E outro dia eu estava assistindo um pastor, eu achei ele muito legal, porque assim, um cara bem descolado, falando do universo, do cosmos, né? E ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele disse que quando houve o pecado de Adão e Eva, que foi o primeiro pecado a entrar no mundo, né? E é claro que a gente sabe que tem muitas formas da gente traduzir a Bíblia, não é? E a gente não vai discutir a respeito disso, mas vamos falar assim. Então, quando o pecado entrou no mundo, ou entrou no Éden, o universo foi desarmonizado. E eu achei isso muito interessante. Comecei a pensar sobre isso, né? Quer dizer, que nós temos uma responsabilidade com o nosso planeta, não é? Desde a gente cuidar da nossa casa, dos nossos animais, do nosso espaço, da natureza, do nosso bairro, né? Dos vizinhos, da nossa cidade, do nosso estado, de todos os estados do Brasil, de todos os países do planeta, do nosso mar, dos mares, dos oceanos, dos nossos rios, montanhas, enfim. Tudo isso aqui é responsabilidade de nós, seres humanos. E o que nós temos feito? A gente vê queimadas, a gente vê desrespeito e joga um lixo nos rios. Nós temos coleta, nós temos pelo menos acho que a maior parte do Brasil tem coleta. E quando não tem, se a pessoa for bem responsável, ela pega aquele saquinho de lixo e leva até um local, não é? Onde às vezes existe um espaço que é comunitário. Então, isso começa dentro da nossa casa, isso faz parte da educação dos nossos filhos. E assim eles vão crescer sabendo qual é o papel deles na sociedade, qual é o papel de cada um, não é? Então eu fiquei pensando que o universo está esperando que o nosso planeta fique harmônico novamente, que as pessoas se entendam, que as pessoas se amem, que a gente consiga sarar a nossa terra, fazermos a nossa parte, porque é muito pouca a nossa parte, é só 2%. Eu sempre digo, Deus pede 2%, 98% por conta dele. Então a gente precisa muito pouco, mas se cada um de nós fizermos a nossa parte, se cada um de nós estivermos em harmonia e orarmos e intercedermos e sermos pessoas melhores a cada dia, com certeza nós vamos começar a melhorar o nosso ambiente, através das nossas atitudes. Às vezes não é muito o que você fala, mas é aquilo que você faz, é aquilo que você é. Então você vai melhorando e você vai sendo um exemplo. Não é? E eu estou esperando realmente que isso aconteça, né? Que a gente consiga fazer a nossa parte, mudando os hábitos, sendo pessoas cada dia melhores,
não é? E eu lembro muito, eu sempre digo, né, quando eu falo que se você conhece a Deus e se não conhece é bom que conheça, porque Deus, ele nos ama. Ele é nosso Pai, Ele nos socorre, Ele é o nosso protetor, nosso ajudador, é nosso amigo, né? É um grande paizão que só quer o melhor para os seus filhos. Você que é pai, você que é mãe, você sabe disso. Nós sempre queremos o melhor para os nossos filhos, não é verdade? A gente é capaz de dar a vida por eles. E Jesus veio porque o Pai mandou. E o Pai amou a nós de tal maneira que mandou o seu Filho único para que morresse, para que todos nós pudéssemos ter vida eterna. E é tão simples, é tão fácil, né, a gente ter um futuro bom, né, porque isso aqui é um pedaço da nossa vida. Nós estamos aqui por muito pouco tempo, não é? Então que se você tem respeito, tem amor próprio pelo seu próximo, né, e o seu próximo às vezes é aquele que dorme na cama com você, né? Então tenha consideração, tenha carinho. Vocês mulheres, quando forem cozinhar, né, cozinhem com amor, não cozinhem com raiva, não, porque pode ser um veneno para a família. Então sempre procurem pedir que Deus abençoe. Antes do alimento, façam uma oração. Se reúnam todos os dias, leiam a Bíblia, façam o seu devocional, peçam a Deus discernimento, sabedoria, coragem, né? Fé. Peçam que Deus aumente a sua fé. Tenha um relacionamento cada dia maior e melhor com o Senhor. E isso a gente consegue no dia a dia. Basta que a gente fique um pouco em silêncio, que a gente entre em oração ou meditação, como vocês queiram, mas que você tenha um acesso, né, ao altar de Deus. Ele está esperando por nós. E ele está a um pensamento de distância. Por isso que a palavra diz que nós devemos orar e vigiar o tempo todo, não é? Então, se nós estamos errados, e se hoje nós ainda temos guerras e temos esses conflitos e egoísmo, maldade, violência, não é que a gente consiga, nas nossas orações, pedir perdão por essas pessoas, não é? Porque na história da humanidade, toda vez que nós, né, quer dizer, os nossos ascendentes, se humilharam e pediram perdão, é o que está em 2 Crônicas 7,14, que diz, né? E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, não orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra. Não é lindo isso? Promessa de Deus. Então não tenha medo. O medo apavora, né? O medo transtorna, traz doenças psicossomáticas, e não há necessidade disso. Se você está com Deus, você está com tudo, não tem que ter medo de nada e de ninguém. Vai ler Isaías 40:12, lá você vai dimensionar o Deus que nós servimos, esse Deus que tem o maior cuidado conosco. Nós somos o pó do pó aqui na Terra. Quando você vira a Terra assim no universo, ele vira um grãozinho de areia no meio de um areial, mas Deus conhece cada um de nós pelo nome. E cada um de nós é uma pessoa importante para Ele. Então faça a sua parte, né? Cada um fazendo a sua, com certeza nós vamos ser vitoriosos em nome de Jesus. Amém? É isso.